Amados e amadas, a doce paz seja com todos, seja com todas. Estamos chegando num período do ano onde nós lembramos aquela famosa frase de Dom Pedro: independência ou morte. E com certeza no contexto político foi muito bom, é muito bom que repouse sobre a nossa história esta afirmação: independência ou morte. Mas eu quero te convidar, meu amado, minha amada, a nesse momento ampliar a nossa compreensão e lembrar que muito mais do que um contexto político, social, muito mais do que um contexto deste mundo, nós estamos inseridos dentro de uma realidade espiritual. E nesse sentido, o meu convite hoje é dependência e vida. Dependência do Senhor para experimentarmos a vida dele em nós e através de nós. Também estamos vivendo dias assim realmente muito significativos em nossa nação, um tempo onde eu tenho dito já há alguns anos, aliás, há um tempo atrás estive em Brasília, ali também declarando a soberania de Deus sobre a nossa nação, e daqueles dias para cá tenho notado que cada vez mais nós vivemos dias históricos, dias onde vamos subindo de nível em termos de vivermos um período realmente que faz diferença não só para o presente, mas também para o futuro, para os nossos filhos e nossos netos. E nesse contexto, lembro de uma palavra muito significativa, muito importante, que é uma palavra do Salmo 33, no verso 12, que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos constantemente lembrar disso. E não só lembrar na nossa mente, na nossa cabeça, mas ter esta verdade inserida no nosso coração, na nossa alma. Estamos aqui, então, hoje para trazer uma palavra para esses dias. Atrás de mim, vocês podem ver aí uma enorme bandeira, né, do Brasil. Ela é muito grande, realmente muito grande. Tenho sobre os meus ombros a bandeira do Brasil. Estou com a camiseta do Brasil, né, para dizer para vocês, meus amados, minhas amadas, que essa é a nossa bandeira. Esta será sempre a nossa bandeira, a bandeira do nosso amado Brasil. E tem chegado um tempo, aliás, um bom tempo, onde nós cada vez mais temos aí pensado, refletido sobre o nosso envolvimento em todas as áreas, em tudo que diz respeito à vida. E dentro disso também faz parte estarmos envolvidos politicamente. Aliás, eu lembro de uma palavra de Martinho Lutero. Ele dizia o seguinte, que o cristão deve ser ativo, deve participar na política, porque aquele que não faz política, ele sofre política. Aquele que não faz como Daniel, né? Lembra o Daniel lá na Babilônia, José no Egito, Samuel ungindo o primeiro rei de Israel, o próprio rei Davi. Quer dizer, a nossa vida, ela tem disso, ela precisa disso e faz parte. Nós temos aquelas que são agentes também nesse meio. E especialmente nesses dias eu tenho me deparado com uma pergunta. Muita gente me pergunta o seguinte: pastor, em quem o senhor vai votar? O senhor tem uma indicação para fazer em quem eu devo votar? E elas pedem uma dica, elas pedem um nome, elas pedem o número de um candidato. E esse ano nas eleições nós temos aí em diversas esferas muitos candidatos, né? Desde a presidência da República, aí temos senadores, deputados, enfim, temos muita coisa para refletir, para pensar, para amadurecer, para fazermos boas escolhas. E eu gostaria de trazer aqui também a minha contribuição nesse sentido, para que nós tomássemos decisões realmente assim sensatas, decisões a partir daquilo que é plano e propósito de Deus. E nesse sentido, eu quero lembrar que nós precisamos tomar decisões não em nomes, não em partidos, mas sim em princípios e valores. E especialmente observarmos aqueles que de fato, não só de palavras, vivem uma vida e trabalham para que também aquilo que é de Deus aconteça. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Queria começar
por uma dica que o meu amigo Azaf Borba outro dia me lembrou com relação a esse momento, que aqueles que se apresentam como candidatos, aqueles que nós vamos escolher, naqueles nos quais nós vamos votar, devem ser pessoas que têm um testemunho de integridade. Testemunho de integridade. Isso é básico, isso é fundamental, que a gente então perceba, procure, encontre pessoas que têm esta integridade, e eu digo para vocês que existem pessoas assim, temos que procurar e nelas votar. Outra coisa importante, escolher aquelas que têm na sua concepção a família segundo o modelo bíblico, né? Papai, mamãe, filho, filha, aquele modelo que a palavra de Deus propõe que nós andemos nesse modelo. Então, essa é mais uma dica, é mais um princípio, são valores fundamentais para fazer uma boa escolha. Outra coisa interessante para esses dias é nós considerarmos atentamente qual é a posição do candidato, da candidata com relação à ideologia de gênero. Para simplificar, a palavra nos diz que temos que escolher aqueles que têm claramente isso definido. Ou seja, para falar um português mais simples, dizer, menino é menino, menina é menina. Então perceba aquele que não só fala, mas aquele que tem trabalhado nesta direção. Outra coisa importante, a gente vive um tempo muito difícil, né? Onde o antropocentrismo quer tomar espaço, ou seja, o homem no centro, o governo do próprio homem. Deixa eu lembrar vocês, meus amados, minhas amadas, uma palavra do Salmo 115, que nos lembra que há um só governo, diante do qual nós devemos nos curvar. Estou falando aqui do governo do Senhor. Então, perceba aquela que tem na sua postura, na sua fala, na sua vida, vivido com esses princípios, com esses valores. Também uma coisa muito importante para ser preservada, e temos que trabalhar para isso, para que haja cada vez mais liberdade e democracia no nosso país. Temos que aprender a tratar aquela que pensa diferente de nós com respeito, tratando-o como um ser humano que também tem o seu direito de expressar a sua ideia e a sua opinião. Então, liberdade, democracia, são coisas muito caras e elas realmente têm o seu valor, e nós temos que escolher aquelas que vão trabalhar também nesta direção. Temos que apoiar aquelas que vão ser ferramenta, que são ferramenta para que sinais do reino de Deus aconteçam. Ou seja, percebendo aquela que se apresenta como candidato, se ela é alguém que está sendo uma ferramenta na mão de Deus para que sinais do reino aconteçam. E lembrando sempre que uma vez que nós escolhemos, uma vez que nós tivemos daqui a um tempo já então os candidatos eleitos, seguirmos tendo uma voz profética, para que sempre de novo nós nos aproximemos daquilo que é desejo e vontade do Senhor. E para terminar, eu lembro de uma experiência de Billy Graham, um famoso e conhecido evangelista, que certa vez foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos. E ele certamente seria eleito, era uma pessoa no seu tempo popular, reconhecido por muitas pessoas, mas ele declinou do convite, dizendo o seguinte: simplesmente ser presidente americano eu não posso ser, porque isso implicaria em descer de nível. Estou servindo a quem está acima de todas as nações. Ok? Então fica aí essa palavra, fica essa dica para esses nossos dias aí, com o desejo, com a vontade de que nós realmente, nesse tempo, busquemos a Deus, possamos aí ouvir as propostas dos candidatos, e não só as propostas de agora, porque agora tem muita gente falando bonitinho, mas olhar realmente para a vida anterior, né? As práticas, as conversas, os discursos, as atitudes que essas pessoas que se apresentam como candidatos tiveram até aqui. Porque, a princípio, elas seguirão exatamente nesta mesma linha com poucas mudanças. Ok? Queria deixar aqui o nosso WhatsApp aberto, para que quem nos acompanha quiser então participar, perguntar, acrescentar alguma coisa, fique bastante à vontade, ok? 0 operadora 51999 18 78 28. Acessa lá nosso WhatsApp e participa lá.
ok? Que a doce paz seja contigo e com toda a tua casa. Aqui Roberto, Pastor Roberto, Ministério Intimidade, Louvor e Adoração. Deus te abençoe.